Prezados corredores, Douglas com vocês. Este é o canal CorreTube, um canal pioneiro ao falar de potência para o treinamento na corrida de rua. E no vídeo de hoje, meus amigos, quero abordar aqui o conceito da potência, tanto no ciclismo quanto na corrida, qual o contexto energético e por que não depende da força muscular. Acompanhem. Pois bem, meus amigos da corrida, eu fiquei incentivado a fazer esse vídeo porque há 1 ou 2 semanas atrás eu vi um canal grande, respeitado, ao qual também respeito, admiro, e aí fez um comentário dizendo assim de medidas que não são tão confiáveis nos reloginhos e citou a potência, que aí disse que por não medir a força não seria uma medida confiável e que talvez o Street fosse menos errada a medida, porque está localizado no pé, aí bate o pé no chão, aquela massa, contato. Mas o que acontece? Eu vou dar aqui um contexto fisiológico, desmistificar essa questão, porque essa fala foi um pouco equivocada. Então vamos lá, pessoal. Realmente o ciclismo tem uma diferença que eu já comentei aqui em vídeos antigos. A diferença da potência para o ciclismo na corrida é que o ciclismo faz a medida da potência através do contexto mecânico, a aplicação da força no pedal, a alavanca do pé de vela, tem um sensor ali transdutor de força, e já o da corrida, do street, dos nossos relógios, que hoje está comum os relógios terem potência nativa no pulso. Isso é interessante demais, pessoal. Estou incentivando vocês a utilizar essa medida nos treinos. É a medida metabólica, da potência metabólica, pessoal. Então vamos lá, vamos seguir o raciocínio. Ora, como é que a gente pode pensar na medida de VO2 máximo aí, que todo corredor sabe o que é, já fez teste de campo de VO2 máximo, teste de Cooper, 5 minutos, teste máximo de esteira com medida direta de oxigênio, para descobrir a potência aeróbia máxima, se não mede força. Como que funciona isso? Como que chama potência aeróbia máxima, ou VO2 máximo, né? Mais aí comumente conhecido. Ou ainda, como que se fala potência anaeróbia máxima, certo? Se não tem medida de força. Então vamos explicar aqui, é muito simples, pessoal. Eu separei aqui nos comentários, olha. No entanto, aqui na fisiologia do exercício, a potência aeróbia, né, se refere à taxa máxima na qual o nosso corpo consegue utilizar o oxigênio para produzir energia. Uma pessoa que faz 10 quilômetros em meia hora, e um atleta, né, vamos dizer assim, e um atleta amador, um profissional que faz 10 quilômetros em meia hora, e um amador que faz 10 quilômetros em 1 hora, ambos fizeram 10K, porém, o de 30 minutos completou o trabalho com o dobro da potência do de 1 hora, certo? Então, vamos avançar aqui. A força, ela é a capacidade de gerar tensão no músculo. E já a potência, no contexto aeróbio, taxa de produção de energia através do sistema aeróbio, e pode ser anaeróbio também, pessoal. Já vou chegar lá. Pense na velocidade que você consegue correr uma longa distância. Então, pessoas com potências maiores vão ter capacidade de desenvolver velocidades maiores, por conseguinte, mais trabalho. Vai correr uma maratona mais rápido do que tem uma potência menor, mais baixa, certo? A potência aeróbia máxima ou VO2 máximo, portanto, não mede a força muscular diretamente. Ela avalia a eficiência do seu sistema cardiorrespiratório e muscular em captar, transportar e utilizar o oxigênio durante um exercício intenso e prolongado, aeróbio, certo? Então, vamos lá. Imagina que o motor de um carro, a força do motor seria análoga à capacidade dos músculos de gerar tensão. A potência do motor seria análoga à rapidez com que ele consegue queimar combustível para produzir trabalho. Um motor potente consegue gerar muito trabalho em um curto período de tempo. A mesma coisa nós humanos, certo? No seu corpo, a potência aeróbia
máxima indica o quão potente é o seu sistema aeróbio em fornecer energia para os músculos em atividade. Quanto maior o seu VO2 máximo, maior a quantidade de oxigênio que consegue utilizar por minuto, consequentemente, maior a taxa de produção de energia aeróbia. Isso se traduz em maior capacidade de sustentar exercícios de alta intensidade por mais tempo, pessoal, certo? Então aqui eu quero aproveitar também e trazer à lembrança um vídeo antigo que nós temos, onde eu explico a curva de potência ou a curva de fadiga também pode ser considerada, que aí você tem lá um gráfico decrescente, todo mundo sabe, quanto maior o esforço, menor a duração, e aí quanto mais longa a duração, menor é o esforço realizado. E aquele gráfico lá contempla pontos a partir de 10 segundos até 2, 3, 4 horas, conforme a gente alimentar ele. Então, mais longe que eu já fui foi 3 horas, eu vou ter lá um P 180 minutos, que corresponde a 3 horas, certo? Nesse gráfico, nós vimos, por exemplo, que a potência aeróbia máxima ela é sustentada no limite ali por até 6 minutos, pessoal. Então, seria o quê? O ponto 6 minutos, P6. Então, vou pegar aqui e compartilhar com vocês na tela. Qualquer esforço acima de 6 minutos, eu vou estar abaixo do VO2 máximo, certo? E, portanto, vou estar abaixo de 325 watts. E qualquer esforço abaixo de 6 minutos, muito intenso, portanto, acima de 325 watts, eu estarei no esforço anaeróbio, já no campo da potência anaeróbia máxima, certo, pessoal? Então, o que ocorre? Se hoje a minha potência aeróbia máxima corresponde a 325 watts, isso tem uma correlação com o VO2 máximo. Interessante é que inúmeros estudos, eles colocam lá a correlação entre a potência e o VO2 máximo linear e positiva, crescente. Aumentou o VO2, aumenta a potência. Se correr uma potência maior, está num VO2 maior, até o máximo, que está aí por volta da exaustão em 6 minutos, no meu caso, 325 watts. Vocês estão notando aqui um pouco abaixo, ó, a habilidade aí modelada, que é a curva branca. Essa curva branca, ela tem os melhores dados meus de potência na curva, desde que eu comecei a usar o STRID, desde que eu comecei a alimentar essa curva, que foi em 2018. Então vejam que curioso, como eu sou uma pessoa que me mantenho correndo, me mantenho treinando ativo, de 2018 para 2025, eu baixei apenas 5 watts aí no VO2 máximo, então basicamente eu estou com o meu VO2 máximo estável, e enfim, passível até de treinar um pouquinho, ter mais um pico, corrigir essa curva aí, porque eu estou treinando aí agora 5 vezes por semana e tal. Enfim, não é assunto do vídeo, mas é interessante trazer para vocês essa relação. Ao passo que no ciclismo, embora a maneira pela qual ele chegue lá na potência seja da força aplicada no pedal, para realizar aquela força em watts, você precisa de um custo energético, uma taxa de trabalho oriunda da caloria, que vem o quê? Da queima do oxigênio, pessoal. Então eu vou pisar lá com 300 watts no pedal da bicicleta, vou me deslocar no asfalto, numa pista, a uma determinada velocidade, em quilômetros por hora, e estarei utilizando tantos mililitros de oxigênio por quilo por minuto. E aí, por isso, seja a potência 300 watts na bicicleta, 300 watts na corrida de rua, são 300 watts, certo? No exemplo aqui do carro, que o motor não mede a potência em watts, mas ele mede a potência em cavalos, porque é mais prático, pessoal. Porque um cavalo vapor equivale a 735 watts. Então, dando o exemplo aqui de um motor de 100 cavalos, seria equivalente a 73.550 watts. Olha que absurdo. Olha como um cavalo é forte pra caramba, pessoal. É potente. Até que um cavalo corre, cavalga o dia inteiro, entendeu? Quilômetros a fio. Tem resistência para isso. A gente não, já tem uma capacidade de trabalho mais limitada, certo? É impossível a gente apostar a corrida com um cavalo, porque ele tem um consumo de oxigênio, uma capacidade aeróbica, né? Uma potência aeróbica muito mais elevada do que nós humanos, certo? E aí, bem, como eu falei essa questão
da relação do VO2 máximo com a potência, pessoal, no próximo vídeo eu vou fazer essa abordagem entre o VO2 e a potência crítica com uma fórmula matemática linear bem simples, e através do seu VO2 você vai ter uma ideia de qual a sua potência crítica, vai poder saber suas zonas alvos, a sua intensidade de provas e tudo mais. E um pouco mais à frente nós vamos ver também por que dessa diferença de 20 a 30% na potência nos relógios de pulso em relação ao STRID, certo? Bem, espero ter sido claro aí, falado que a medida de potência, tanto do STRID quanto do relógio, elas são sim confiáveis. Potência metabólica na corrida, apesar de no ciclismo vir da potência mecânica, ela equivale a uma potência metabólica, né, um consumo de oxigênio para pedalar, pessoal, certo? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, por favor, vamos trocar aquela ideia nos comentários. Veremos mais sobre VO2 e potência crítica adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.